pode dar os dons que não temos. Jamais olhe para o dom de qualquer outra pessoa e pense: você sabe, eu queria isso. Eu queria poder fazer isso. Se você não pode, não pode. Você precisa descobrir o que pode fazer e começar a fazê-lo. Aprenda a ser uma pessoa contente. Se você é muito alto e queria ser mais normal, aprenda a gostar de ser alto. Você pode ver coisas que nós não podemos ver. Se você for muito baixo, você não gosta de ser baixo e você gostaria de ser alto, lembre-se de Zaqueu. Ele subiu numa árvore para que pudesse ver o que queria ver. Vem agora. Eu disse na semana passada em uma conferência: se você não gosta de suas coxas, é hora de fazer as pazes com elas. Você tem o que você tem. Amém? Se você quiser livrar-se delas, exercícios, comer menos, se não resolver, aprenda a amá-las. Abrace-as e descubra como escondê-las de suas roupas. Eu não sei, mas não fique chateado o tempo inteiro com isso. Amém? Aprenda a ser contente. O que é que está fazendo você descontente? Existe alguma coisa fazendo você descontente? Eu gostaria de ter uma casa maior. E você consegue uma casa maior e você não queria ter que limpar esse casarão. Então agora você deseja poder pagar alguém para limpar. Então você consegue, mas você está infeliz porque você não gosta do jeito que estão limpando. Vem, eu estou falando com você. Não se sente lá e haja como se isso não fosse com você. Eu sei que é com você. Alguém nesse dia difícil que está cansado de ser descontente. E você quer ser capaz de dizer: se eu conseguir do meu jeito, eu vou ser feliz. Se eu não conseguir do meu jeito, eu vou ser feliz. Eu não vou deixar minhas circunstâncias controlarem o meu humor. Eu estou contente e emocionalmente estável. Esse é o meu objetivo: estar contente e emocionalmente estável. E se você não estiver lá, então estou lhe encorajando a deixar Deus trabalhar com você sobre isso até chegar lá. Porque sempre haverá circunstâncias em nossas vidas que não poderemos fazer nada a respeito. As pessoas são imprevisíveis, você nunca sabe o que vão fazer. Você nunca sabe o que elas poderão dizer a você. E você não pode estar numa posição onde deixa que as circunstâncias e as outras pessoas controlem sua alegria. Você tem que aprender a ser contente e emocionalmente estável e acreditar que Deus está no controle, que Ele tem um plano para a sua vida. E se você mantiver uma boa atitude, se não tiver o que quer e mantiver uma boa atitude, Deus virá e vai surpreendê-lo com algo que é tão incrível que você vai ficar realmente feliz pela primeira coisa não ter dado certo. Precisamos aprender a ser estáveis. Diga: eu estou contente. Eu sou emocionalmente estável. Não é fantástico? Estou contente e emocionalmente estável. Bem, Joyce, não posso evitar, eu fico chateado. Bem, Jesus disse que podemos evitar. Nós nunca superaremos algo que não paramos de dar desculpas a respeito. E sabe, Freud veio com algumas revelações, algumas que eram verdadeiras, mas talvez ele não teve a resposta completa. Ele ensinou que os problemas das pessoas eram resultado. As coisas que elas faziam de mal eram resultados do que aconteceu com elas na infância. E isso é verdade. Mas ele também ensinou que elas muitas vezes não poderiam evitar. Bem, e essa é a parte que não foi curada. E por anos eu tive mau comportamento. Eu culpava por ter sido abusada por meu pai na infância. Eu era uma criança com raiva, amarga, ressentida. Tive uma má atitude para com os homens. Não queria que ninguém tentasse me dizer o que fazer. E quando Deus tentava lidar comigo, eu dizia: Deus, eu fui maltratada. E Ele dizia: isso mesmo, você foi maltratada e ninguém deveria ser tratada da maneira que você foi tratada. Mas a coisa é que estou disposto a mudá-la. Estou disposto a curá-la. Então você tem que parar de usar isso como desculpa. É por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe isso ser uma desculpa para ficar desse jeito. Tem alguém em casa esta noite? Então talvez seus pais foram abusivos. Talvez trataram um irmão diferente do que eles trataram você. Talvez por algum motivo seus pais não foram capazes de mantê-lo. Isso tem sido um grande problema para você em sua vida. Bem, Deus nunca desistiu de você. Ele manteve você o tempo todo e Ele tem um bom plano para a sua vida.
E você pode começar a pensar diferente. E você pode ter uma surpreendente, grande vida. Eu digo isso o tempo todo, eu vou dizê-lo novamente. Eu não tive um bom começo na vida, mas eu estou determinada a ter um maravilhoso final. E você certamente pode fazer a mesma coisa. João 14, 27, podemos colocá-lo apenas por um minuto? Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Minha própria paz é especial. Eu vos dou. Não deixe seu coração se perturbar. Nem se atemorize. Agora veja a ampliação aqui do grego. Pare de permitir a vós mesmos ser agitados e perturbados e não permita a vós mesmos ter medo e serem intimidados e covardes e instáveis. Então, não há nenhum sentido em dizer eu não posso evitar, eu fico chateado. Você pode dizer, eu não vou viver assim. E da próxima vez que sentir que está começando a ficar chateado, quantos de vocês podem perceber quando estão começando a ficar chateados, antes de você realmente ter um ataque explosivo? Bom, o tempo de pará-lo é no início. Quando você sentir, se você sentir suas emoções começando a afundar, ou se você sentir a raiva começando a aumentar, o tempo para fazer algo é exatamente no início. E é aí que eu quero encorajá-lo a parar e dizer, em seu coração e sua mente, se você está com alguém que não vai entender, se você está sozinho, se você pode fazer em voz alta, então faça. Isso é quando você precisa dizer, eu estou contente e emocionalmente estável. Você está me ouvindo? Agora, você pode até rir, mas essas são coisas que eu tenho feito e eu acredito que é bíblico e isso vai funcionar em sua vida. Ao invés de dizer, eu não posso evitar, eu fico chateado. E eu vou ficar chateado, então eu vou me arrepender e eu vou me sentir tão mal. Talvez você tenha ouvido algumas das minhas histórias, mas esta aqui está entre as melhores histórias que eu tenho. Eu costumava ficar chateada com meus filhos, eu enlouquecia e gritava, eu estava com uma raiva em meu interior. Quando você está com raiva, se você não cuidar dela, se você tem algum tipo de raiva reprimida do passado que não foi tratada, você vai pôr isso em cima de alguém. E normalmente será alguém que não tem culpa. Não tente fazer as pessoas pagarem por algo que outra pessoa lhe fez. Não é justo. Então eu ficava brava. Depois eu me sentia mal. Oh Deus, eu não sei o que há de errado comigo. Eu simplesmente não posso evitar Deus. Eu fico louca, eu perco o controle, eu perco a paciência, eu não posso evitar. E de repente, um certo dia eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um olho na minha cabeça. Nosso pastor vindo à porta da frente tocando a campainha. E Deus disse, se ele aparecesse, você endireitaria? Sim, levaria apenas 2 segundos para você fazê-lo. Quer dizer, eu poderia estar no meio do maior ataque. Se ele tivesse tocado a campainha, eu teria dito, pastor! Louvado seja o Senhor! Oh, entre, sim, as crianças estão brincando, com certeza! Louvado seja Deus, quero um chá gelado! Louvado seja Deus! E honestamente vou lhe dizer que a convicção de que eu tive disso, eu sabia que Deus estava falando comigo através do que eu via, e quando Ele estava me dizendo para me livrar das minhas desculpas, porque podemos controlar a nós mesmos se realmente quisermos. Eu estou lhe dizendo, você pode controlar a si mesmo se você realmente quiser. Quando você está com alguém que quer impressionar, você não age da mesma maneira que age com as pessoas que você não quer impressionar. E em quem descontamos o nosso mau humor? Nas pessoas que mais nos amam. E que fizeram um compromisso de longo prazo conosco e que não podem ficar longe de nós. Bem, eu estou dizendo a verdade, não estou? Amém? Então você precisa dizer, eu estou contente e emocionalmente estável, e eu não vou viver como uma pessoa selvagem, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu vou ficar contente e estável para que Deus possa confiar em mim, para que as pessoas possam confiar em mim e para que eu possa confiar em mim. Eu não quero estar num lugar onde as minhas emoções estejam me controlando. Eu não quero que você esteja também, porque eu sei que é um lugar miserável para se estar. Quantos de vocês acham que isso é uma boa ideia?
Todos digam, eu posso fazer isso. A pior maneira de viver é aquela controlada pelas emoções. As emoções não são pecados, mas viver por elas é trágico. Só porque você sente algo não significa que você tem que fazer alguma coisa. Ficar com raiva e não pecar, diz a Bíblia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando você sentir raiva, certifique-se de lidar com isso de maneira certa. No momento que a ira vier, você precisa começar a orar. Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude a não agir como um tolo. Deus me ajuda. Estou contente, emocionalmente estável. Estou estável, estou estável, estou estável. É verdade, você pode até rir de mim, mas se você fizer, você vai se acalmar. Você vai começar a se acalmar. Se você tiver que dizer isso 25 vezes, diga até acalmar. Você diz, Joyce, isso é material bíblico? Sim, é. Se você quiser se contentar em vida, não pense sobre o que você não tem, que você gostaria de ter. Pense no que tem, pelo que você deveria ser grato. Isso vai ajudá-lo a ser contente. Isso vai ajudá-lo a ficar contente realmente rápido. Pense sobre cada coisa que você deve ser grato. Pense sobre as coisas que as pessoas fazem por você, não no que elas não fazem por você. Se você não gosta do seu trabalho, graças a Deus que você o tem. Se você não quer, tem alguém que queria tê-lo. Se você não gosta da pessoa com quem você está casado, é melhor pensar 2 vezes, porque alguma mulher solitária irá querê-lo. Algumas pessoas de bom grado toleram o que você acha que é mais do que pode tolerar apenas para ter alguém com quem jantar. Hello? Eu disse, alguém de bom grado toleraria o que você pensa que você não pode tolerar apenas para ter alguém com quem jantar. Localize as áreas que perturbam você mais facilmente. Comece a perceber que o diabo te prepara para se aborrecer. E tome a decisão que a partir de agora você vai perturbá-lo. Por ser estável e emocionalmente contente. Agora, nisso realmente eu gostaria de gastar uma meia hora, mas não tenho tempo. Eu posso voltar amanhã pela manhã, porque este é um assunto que eu senti ser muito importante por algum motivo especial nesta conferência. Deus supre todas as minhas necessidades com abundância. Eu quero que você desenvolva uma atitude abundante ao invés de uma atitude de falta. Eu quero que você espere abundância em sua vida, em vez de somente esperar um problema. 3 João 2 diz, amados, acima de tudo, desejo que prosperes e estejais em saúde, assim como vai a sua alma. Eu quero que você desenvolva uma mentalidade de estilo de vida abundante, em vez de uma mentalidade de escassez. Se eu fosse você, eu deixaria de pensar e dizer, eu não tenho recursos para isso. Você diz, bem, eu não posso pagar muitas coisas. Bem, vamos apenas dizer de uma forma diferente. Vamos dizer, quando alguém diz a você, você quer fazer isso, em vez de dizer, eu não tenho recursos. Você quer sair para comer, eu não tenho recursos. Quer ir ao cinema, eu não tenho dinheiro. Quer alguns bifes do açougue? Não, eu comi hambúrguer por 100 anos, eu não posso pagar por um bife. Acho que estarei comendo hambúrguer até morrer. E que tal dizer isso? Sabe o quê? Gastar dinheiro nisso agora não seria a melhor escolha para mim, mas um dia eu serei capaz de comprar isso e qualquer outra coisa que eu quiser. Eu me lembro, escute, eu já passei por tudo isso, eu me lembro de quando eu ia ao supermercado e eu tinha $70 para 2 semanas de mantimentos e tinha 3 filhos. Eu pegava minha calculadora e todos os meus cupons. Quando eu chegava ao último corredor, se eu tinha comprado mais de $70, eu tinha que tirar coisas do carrinho e colocar de volta. Porque nós éramos apertados assim. E eu também aprendi a cozinhar hambúrguer de várias maneiras. Cheguei ao ponto de não poder comprar um hambúrguer bom, eu tinha que comprar o mais barato. Eu olhava para aqueles bifes e eu via as pessoas comprando aqueles bifões e eu pensava assim, eu queria poder pagar por um bifão.
Eu resmungava pelo caminho do supermercado e eu tinha algumas histórias muito engraçadas que eu posso te contar. Quando Deus estava tentando me ensinar a ter um estilo de vida abundante, uma mentalidade abundante, você tem que ter a mentalidade certa para mudar seu estilo de vida. Ele teve que me convencer de que eu tinha o que ele chamou de uma mentalidade barata. Ele disse: você sempre procura a forma mais barata de fazer as coisas. Eu comprava pão dormido porque era 10 centavos mais barato. Eu procurava a cesta de latas amassadas na mercearia. Eu não sei se ainda tem essas cestas, mas eles costumavam ter essas cestas de latas amassadas. Será que ainda tem? Eu não sei, mas havia nelas aquelas latas amassadas sem rótulos. Elas custavam 10 centavos. E eu procurava nessas cestas de latas amassadas. Eu já estava começando a ensinar estudos bíblicos e Deus estava tentando mudar a minha mentalidade. Ele queria que eu visse que Ele queria abundância para as nossas vidas e não a falta. Eu sei que muitas pessoas têm muita escassez. Eu sei que há muitas pessoas que são financeiramente muito necessitadas. Eu não vou lhe dizer que esta mensagem é uma resposta para isso, mas eu quero dizer a você que Deus não pode lhe dar aquilo que você não está disposto a ver-se tendo. Você precisa começar a ver as coisas de maneira um pouco diferente. Só porque você está em um lugar agora, não significa que você tem que ficar lá o resto da sua vida. Bem, eu gostaria de passar pelo supermercado, mas eu não posso pagar isso, eu não posso pagar aquilo, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Lembro-me de uma vez quando um amigo, na verdade um parente, foi ao supermercado comigo, ele estava de visita. Eu fui comprar um pote de maionese, eu tive que pegar o menor deles e ele disse: por que você está pegando esse? Por que não pega o maior? E eu pensei: por que eu não posso pagar pelo pote maior? Isso me deixou tão brava, quero dizer, eu só estava fervendo, borbulhando por dentro. Eu pensei: você não entende o que é nunca ter dinheiro suficiente? Você não entende o que é ter que vir aqui com o calculador e contar cada centavo para comprar alguma coisa? Blá, 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 blá. E assim eu andava pela loja e ficava brava, porque todo mundo podia fazer o que eles queriam e eu não podia. E toda a minha confissão estava errada, e todos os meus pensamentos também. E ao longo dos anos, Deus começou a me ensinar: vá nessa mercearia, enquanto você estiver pagando esse hambúrguer, eu quero que você pense: algum dia você é capaz de comprar qualquer coisa que eu quiser, não precisarei de uma calculadora, eu não precisarei de cupons, eu não terei que me preocupar se eu posso ou não pagar, o dia está chegando! Só porque você está num lugar agora, não significa que vai ficar aí o resto da sua vida! Eu me lembro do dia em que eu estava no supermercado. E o pensamento veio a mim: isto é realmente triste. Que você não acha que Deus é abundante o suficiente para você pagar mais 10 centavos para ter pão fresco. E veja, não é porque eu não podia pagar. Sim, estávamos muito apertados e eu não podia fazer tudo o que eu queria fazer, mas eu poderia fazer algumas coisas. Eu não tinha que procurar na cesta de latas amassadas. Eu poderia ter comprado as coisas com rótulos, pelo menos eu saberia o que estava levando para casa. Tipo, comprando comida de gato e não tendo gato. E eu me sentia privado o tempo todo porque eu nunca comprava o que eu realmente gostava. Eu sempre comprava a coisa mais barata que eu pudesse encontrar. Vamos lá, estou falando com alguém? Eu poderia encontrar um par de sapatos que eu gostasse, que custassem $20. Mas não, eu ia encontrar esses sapatos por R$12,95 em algum lugar. Bem, esse espírito que estava operando em minha vida tinha me enganado tanto que eu gastava mais $10 em gasolina dirigindo pela cidade, tentando encontrá-los à venda em algum lugar. Vem agora, eu peguei você, agora eu te peguei, hein? Eu sei. Vou lhe contar só mais uma história, você vai entender o meu ponto de vista. Enquanto Dave e eu crescíamos um pouco e tínhamos um pouco mais, Dave estava sempre disposto a gastar o que Deus nos deu. Eu quero dizer, não gastar tudo, sabe? A filosofia de Dave é poupar algum, gastar algum e dar algum. E funciona se você fizer isso dentro de suas fronteiras, dentro de seus limites, então Deus vai expandir suas fronteiras. Poupar algum, dar algum, gastar algum. Para algumas pessoas, gastar algum é importante. Bem, eu precisava de um carro novo.
Eu já estava no ministério, estava dirigindo muito, precisava de um carro novo e havia determinado o carro que eu realmente amava e queria. E assim nós saímos e olhamos o carro e eles disseram o preço, então eu olhei para o carro que era um pouco mais barato do que eu poderia pagar, mas realmente não era o que eu amava. E havia uma diferença de $50 entre os dois carros. Agora, não era que nós não poderíamos pagar os $50 a mais. Eu só preferia ter mais dinheiro para eu olhar para ele. E eu estava tão acostumada a me privar do que eu realmente queria para obter a coisa mais barata, que eu quase peguei o carro que não era o que eu realmente queria. E veja, se você nunca der esse passo de fé para conseguir o que realmente quer em qualquer área da vida, então sempre se sentirá privado. E quando você se sentir privado, você sempre vai ter ciúmes de outras pessoas que parecem ter coisas mais agradáveis na vida. Ok. Então David disse, você precisa pegar o carro que você quer. Deus vai cuidar do resto. Eu não estou sugerindo que você vá comprar coisas que você sabe que não poderá pagar. Poderíamos ter pago isso, mas eu só ia pegar a coisa mais barata. Porque eu só tinha isso no meu cérebro. E o que eu digo é verdade diante de Deus. Nós fomos em frente e ficamos com o carro que eu realmente queria. Para mim foi com temor e tremor. Mas antes do primeiro pagamento vir, eu tive um aumento de salário. E quando eu abri o meu contra-cheque, era exatamente $50. Agora, isso não foi uma coincidência. Isso não foi um acidente. Isso era Deus me mostrando que Ele queria que eu tivesse coisas agradáveis. Isso era Deus me mostrando que se eu me deleitasse nele, o que eu estava tentando fazer, Ele iria me dar os desejos do meu coração, mas Ele não podia me dar algo que eu não queria. Eu não estou sugerindo aqui que você saia e comece a tentar ter tudo que você gostaria, mas eu estou sugerindo que você mude de atitude. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele disse, na minha casa há muitas moradas. Ele não diz, na minha casa tem muitos apartamentos pequeninos e apertadinhos. Não que haja algo de errado com apartamentos, mas se Deus quer falar sobre uma mansão, eu pegarei a minha, obrigada. Desfrute do seu apartamento, mas eu quero a mansão. Seja feliz onde você está, mas seja o tipo de pessoa que diz, eu quero ter tudo que Deus quer que eu tenha. Eu vou lhe dizer a verdade, eu acho que muitos cristãos nunca foram ensinados que Deus quer que sejam abençoados. Se você meditar na palavra de Deus dia e noite, eu vou prosperá-lo em tudo que você colocar a sua mão. Eu posso dizer-lhe agora, se você vai começar a meditar, murmure, diga mais e mais e mais em sua mente, nosso Deus é um Deus abundante, Ele é um bom Deus. Deus é bom para mim, Ele quer fazer coisas boas em minha vida. Eu estou esperando em Deus para aumentar meu salário. Eu estou esperando que Deus me dê favor. Eu vou ter minhas necessidades satisfeitas. Eu serei capaz de atender as necessidades de outras pessoas. Eu não estarei na posição onde eu não posso dar. Eu chegarei ao ponto onde eu posso dar qualquer coisa que eu quiser dar a qualquer momento que eu quiser. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. Tem que se livrar do, eu não posso pagar. Bem, eu vou levar o mais barato, por favor. Qual é o mais barato que você tem? É só tirar essa palavra da sua mentalidade. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, e não é o barato. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso, o Deus do mais que suficiente. Esse é um dos seus nomes, o Deus do mais que o suficiente. Deus quer nos abençoar. Ele quer abençoá-lo abundantemente. E não importa onde você esteja agora, todos nós temos um lugar para ir. Deus quer dar a todos nós o favor e Ele quer dar a todos nós aumento em nossas vidas. Não apenas para que possamos ter mais e mais. Sim, Ele quer suprir nossas necessidades, mas Ele quer que sejamos uma bênção para outras pessoas. Somos abençoados para sermos uma bênção.
Deus pode dar os dons que não temos. Jamais olhe para o dom de qualquer outra pessoa e pense: você sabe, eu queria isso. Eu queria poder fazer isso. Se você não pode, não pode. Você precisa descobrir o que pode fazer e começar a fazê-lo. Aprenda a ser uma pessoa contente. Se você é muito alto e queria ser mais normal, aprenda a gostar de ser alto. Você pode ver coisas que nós não podemos ver. Se você for muito baixo, você não gosta de ser baixo, e você gostaria de ser alto, lembre-se de Zaqueu. Ele subiu numa árvore para que pudesse ver o que queria ver. Vem agora. Eu disse na semana passada em uma conferência: se você não gosta de suas coxas, é hora de fazer as pazes com elas. Você tem o que você tem. Amém? Se você quiser livrar-se delas, exercícios, comer menos. Se não resolver, aprenda a amá-las. Abrace-as e descubra como escondê-las de suas roupas. Eu não sei, mas não fique chateado o tempo inteiro com isso. Amém? Aprenda a ser contente. O que é que está fazendo você descontente? Existe alguma coisa fazendo você descontente? Eu gostaria de ter uma casa maior. E você consegue uma casa maior. E você não queria ter que limpar esse casarão. Então agora você deseja poder pagar alguém para limpar. Então você consegue, mas você está infeliz porque você não gosta do jeito que estão limpando. Vem, eu estou falando com você. Não se sente lá e haja como se isso não fosse com você. Eu sei que é com você. Alguém neste edifício que está cansado de ser descontente. E você quer ser capaz de dizer: se eu conseguir do meu jeito, eu vou ser feliz. Se eu não conseguir do meu jeito, eu vou ser feliz. Eu não vou deixar minhas circunstâncias controlarem o meu humor. Eu estou contente e emocionalmente estável. Esse é o meu objetivo: estar contente e emocionalmente estável. E se você não estiver lá, então estou lhe encorajando a deixar Deus trabalhar com você sobre isso até chegar lá. Porque sempre haverá circunstâncias em nossas vidas que não poderemos fazer nada a respeito. As pessoas são imprevisíveis, você nunca sabe o que vão fazer. Você nunca sabe o que elas poderão dizer a você. E você não pode estar numa posição onde deixa que as circunstâncias e as outras pessoas controlem sua alegria. Você tem que aprender a ser contente e emocionalmente estável e acreditar que Deus está no controle, que Ele tem um plano para a sua vida. E se você mantiver uma boa atitude, se não tiver o que quer e mantiver uma boa atitude, Deus virá e vai surpreendê-lo com algo que é tão incrível que você vai ficar realmente feliz pela primeira coisa não ter dado certo. Precisamos aprender a ser estáveis. Diga: eu estou contente. Eu sou emocionalmente estável. Não é fantástico? Estou contente e emocionalmente estável. Bem, Joyce, não posso evitar, eu fico chateado. Bem, Jesus diz que podemos evitar. Nós nunca superaremos algo que não paramos de dar desculpas a respeito. E sabe, Freud veio com algumas revelações, algumas que eram verdadeiras, mas talvez ele não teve a resposta completa. Ele ensinou que os problemas das pessoas eram resultado, as coisas que elas faziam de mal eram resultados do que aconteceu com elas na infância. E isso é verdade. Mas ele também ensinou que elas muitas vezes não poderiam evitar. Bem, e essa é a parte que não foi curada. E por anos eu tive mau comportamento. Eu culpava por ter sido abusada por meu pai na infância. Eu era uma criança com raiva, amarga, ressentida. Tive uma má atitude para com os homens, não queria que ninguém tentasse me dizer o que fazer. E quando Deus tentava lidar comigo, eu dizia: Deus, eu fui maltratada. E Ele dizia: isso mesmo, você foi maltratada e ninguém deveria ser tratada da maneira que você foi tratada. Mas a coisa é que estou disposto a mudá-la. Estou disposto a curá-la. Então você tem que parar de usar isso como desculpa. É por isso que você é do jeito que você é, mas não deixe isso ser uma desculpa para ficar desse jeito. Tem alguém em casa esta noite? Então talvez seus pais foram abusivos. Talvez trataram um irmão diferente do que eles trataram você. Talvez por algum motivo seus pais não foram capazes de mantê-lo. Isso tem sido um grande problema para você em sua vida. Bem, Deus nunca desistiu de você. Ele manteve você o tempo todo.
e Ele tem um bom plano para a sua vida. E você pode começar a pensar diferente e você pode ter uma surpreendente, grande vida. Eu digo isso o tempo todo, eu vou dizê-lo novamente. Eu não tive um bom começo na vida, mas eu estou determinada a ter um maravilhoso final. E você certamente pode fazer a mesma coisa. João 14, 27, podemos colocá-lo apenas por um minuto? Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Minha própria paz é especial. Eu vos dou. Não deixe seu coração se perturbar. Nem se atemorize. Agora veja a ampliação aqui do grego. Pare de permitir a vós mesmos ser agitados e perturbados e não permita a vós mesmos ter medo e serem intimidados e covardes e instáveis. Então, não há nenhum sentido em dizer eu não posso evitar, eu fico chateado. Você pode dizer eu não vou viver assim. E da próxima vez que sentir que está começando a ficar chateado, quantos de vocês podem perceber quando estão começando a ficar chateados, antes de você realmente ter um ataque explosivo? Bom, o tempo de pará-lo é no início. Quando você sentir, se você sentir suas emoções começando a afundar, ou se você sentir a raiva começando a aumentar, o tempo para fazer algo é exatamente no início. E é aí que eu quero encorajá-lo a parar e dizer, em seu coração e em sua mente, se você está com alguém que não vai entender, se você está sozinho, se você pode fazer em voz alta, então faça. Isso é quando você precisa dizer, eu estou contente e emocionalmente estável. Você está me ouvindo? Agora, você pode até rir, mas estas são coisas que eu tenho feito e eu acredito que é bíblico e isso vai funcionar em sua vida. Ao invés de dizer, eu não posso evitar, eu fico chateado e eu vou ficar chateado, então eu vou me arrepender e eu vou me sentir tão mal. Talvez você tenha ouvido algumas das minhas histórias, mas esta aqui está entre as melhores histórias que eu tenho. Eu costumava ficar chateada com meus filhos, eu enlouquecia e gritava, eu estava com uma raiva em meu interior. Quando você está com raiva, se você não cuidar dela, se você tem algum tipo de raiva reprimida do passado que não foi tratada, você vai pôr isso em cima de alguém. E normalmente será alguém que não tem culpa. Não tente fazer as pessoas pagarem por algo que outra pessoa lhe fez. Não é justo. Então eu ficava brava. Depois eu me sentia mal. Oh Deus, eu não sei o que há de errado comigo. Eu simplesmente não posso evitar Deus. Eu fico louca, eu perco o controle, eu perco a paciência, eu não posso evitar. E de repente, um certo dia eu tive uma visão. Eu vi como se fosse um olho na minha cabeça. Nosso pastor vindo à porta da frente tocando a campainha. E Deus disse, se ele aparecesse, você endireitaria? Sim, levaria apenas 2 segundos para você fazê-lo. Quer dizer, eu poderia estar no meio do maior ataque. Se ele tivesse tocado a campainha, eu teria dito, pastor! Louvado seja o Senhor! Oh, entre, sim, as crianças estão brincando, com certeza! Louvado seja Deus, quero um chá gelado, louvado seja Deus! E honestamente vou lhe dizer que a convicção de que eu tive disso, eu sabia que Deus estava falando comigo através do que eu via, e quando Ele estava me dizendo para me livrar das minhas desculpas, porque podemos controlar a nós mesmos se realmente quisermos. Eu estou lhe dizendo, você pode controlar a si mesmo se você realmente quiser. Quando você está com alguém que quer impressionar, você não age da mesma maneira que age com as pessoas que você não quer impressionar. E em quem descontamos o nosso mau humor? Nas pessoas que mais nos amam e que fizeram um compromisso de longo prazo conosco e que não podem ficar longe de nós. Bem, eu estou dizendo a verdade, não estou? Amém? Então você precisa dizer, eu estou contente e emocionalmente estável, e eu não vou viver como uma pessoa selvagem, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Eu vou ficar contente e estável para que Deus possa confiar em mim, para que as pessoas possam confiar em mim e para que eu possa confiar em mim. Eu não quero estar num lugar onde as minhas emoções estejam me controlando. Eu não quero que você esteja também, porque eu sei que é um lugar miserável para se estar. Quantos de vocês acham que isso é uma boa ideia?
Todos digam, eu posso fazer isso. A pior maneira de viver é aquela controlada pelas emoções. As emoções não são pecados, mas viver por elas é trágico. Só porque você sente algo não significa que você tem que fazer alguma coisa. Ficar com raiva e não pecar. Diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando você sentir raiva, certifique-se de lidar com isso de maneira certa. No momento que a ira vier, você precisa começar a orar. Deus me ajude, Deus me ajude, Deus me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude a não agir como um tolo. Deus me ajuda. Estou contente, emocionalmente estável. Estou estável, estou estável, estou estável. É verdade, você pode até rir de mim, mas se você fizer, você vai se acalmar. Você vai começar a se acalmar. Se você tiver que dizer isso 25 vezes, diga até acalmar. Você diz, Joyce, isso é um material bíblico? Sim, é. Se você quiser se contentar em vida, não pense sobre o que você não tem, que você gostaria de ter. Pense no que tem, pelo que você deveria ser grato. Isso vai ajudá-lo a ser contente. Isso vai ajudá-lo a ficar contente realmente rápido. Pense sobre cada coisa que você deve ser grato. Pense sobre as coisas que as pessoas fazem por você, não no que elas não fazem por você. Se você não gosta do seu trabalho, graças a Deus que você o tem. Se você não quer, tem alguém que queria tê-lo. Se você não gosta da pessoa com quem você está casado, é melhor pensar 2 vezes, porque alguma mulher solitária irá querê-lo. Algumas pessoas de bom grado toleram o que você acha que é mais do que pode tolerar apenas para ter alguém com quem jantar. Hello? Eu disse, alguém de bom grado toleraria o que você pensa que você não pode tolerar apenas para ter alguém com quem jantar? Localize as áreas que perturbam você mais facilmente. Comece a perceber que o diabo te prepara para se aborrecer. E tome a decisão que a partir de agora você vai perturbá-lo. Por ser estável e emocionalmente contente. Agora, nisso realmente eu gostaria de gastar uma meia hora, mas não tenho tempo. Eu posso voltar amanhã pela manhã, porque este é um assunto que eu senti ser muito importante por algum motivo especial nesta conferência. Deus supre todas as minhas necessidades com abundância. Eu quero que você desenvolva uma atitude abundante ao invés de uma atitude de falta. Eu quero que você espere abundância em sua vida, em vez de somente esperar um problema. 3 João 2 diz, amados, acima de tudo, desejo que prosperes e estejais em saúde, assim como vai a sua alma. Eu quero que você desenvolva uma mentalidade de estilo de vida abundante, em vez de uma mentalidade de escassez. Se eu fosse você, eu deixaria de pensar e dizer, eu não tenho recursos para isso. Você diz, bem, eu não posso pagar muitas coisas. Bem, vamos apenas dizer de uma forma diferente. Vamos dizer, quando alguém diz a você, você quer fazer isso, em vez de dizer, eu não tenho recursos. Você quer sair para comer, eu não tenho recursos. Quer ir ao cinema, eu não tenho dinheiro. Quer alguns bifes do açougue? Não, eu comi hambúrguer por 100 anos, eu não posso pagar por um bife. Acho que estarei comendo hambúrguer até morrer. E que tal dizer isso? Sabe o quê? Gastar dinheiro nisso agora não seria a melhor escolha para mim, mas um dia eu serei capaz de comprar isso e qualquer outra coisa que eu quiser. Eu me lembro, escute, eu já passei por tudo isso, eu me lembro de quando eu ia ao supermercado e eu tinha $70 para 2 semanas de mantimentos e tinha 3 filhos. Eu pegava minha calculadora e todos os meus cupons. Quando eu chegava ao último corredor, se eu tinha comprado mais de $70, eu tinha que tirar coisas do carrinho e colocar de volta. Porque nós éramos apertados assim. E eu também aprendi a cozinhar hambúrguer de várias maneiras. Cheguei ao ponto de não poder comprar um hambúrguer bom, eu tinha que comprar o mais barato. Eu olhava para aqueles bifes e eu via as pessoas comprando aqueles bifões e eu pensava assim, eu queria poder pagar por um bifão.
Eu resmungava pelo caminho do supermercado e eu tinha algumas histórias muito engraçadas que eu posso te contar. Quando Deus estava tentando me ensinar a ter um estilo de vida abundante, uma mentalidade abundante, você tem que ter a mentalidade certa para mudar seu estilo de vida. Ele teve que me convencer de que eu tinha o que ele chamou de uma mentalidade barata. Ele disse: você sempre procura a forma mais barata de fazer as coisas. Eu comprava pão dormido porque era 10 centavos mais barato. Eu procurava a cesta de latas amassadas na mercearia. Eu não sei se ainda tem essas cestas, mas eles costumavam ter essas cestas de latas amassadas. Será que ainda tem? Eu não sei, mas havia nelas aquelas latas amassadas sem rótulos. Elas custavam 10 centavos. E eu procurava nessas cestas de latas amassadas. Eu já estava começando a ensinar estudos bíblicos e Deus estava tentando mudar a minha mentalidade. Ele queria que eu visse que Ele queria abundância para as nossas vidas e não a falta. Eu sei que muitas pessoas têm muita escassez. Eu sei que há muitas pessoas que são financeiramente muito necessitadas. Eu não vou lhe dizer que esta mensagem é uma resposta para isso, mas eu quero dizer a você que Deus não pode lhe dar aquilo que você não está disposto a ver-se tendo. Você precisa começar a ver as coisas de maneira um pouco diferente. Só porque você está em um lugar agora, não significa que você tem que ficar lá o resto da sua vida. Bem, eu gostaria de passar pelo supermercado, mas eu não posso pagar isso, eu não posso pagar aquilo, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Lembro-me de uma vez quando um amigo, na verdade um parente, foi ao supermercado comigo, ele estava de visita. Eu fui comprar um pote de maionese, eu tive que pegar o menor deles e ele disse: por que você está pegando esse? Por que não pega o maior? Eu pensei: porque eu não posso pagar pelo pote maior? Isso me deixou tão brava, quero dizer, eu só estava fervendo, borbulhando por dentro. Eu pensei: você não entende o que é nunca ter dinheiro suficiente? Você não entende o que é ter que vir aqui com o calculador e contar cada centavo para comprar alguma coisa? Blá, 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 blá. E assim eu andava pela loja e ficava brava, porque todo mundo podia fazer o que eles queriam e eu não podia. E toda a minha confissão estava errada, e todos os meus pensamentos também. E ao longo dos anos, Deus começou a me ensinar: vá nessa mercearia, enquanto você estiver pagando esse hambúrguer, eu quero que você pense: algum dia você é capaz de comprar qualquer coisa que eu quiser, não precisarei de uma calculadora, eu não precisarei de cupons, eu não terei que me preocupar se eu posso ou não pagar, o dia está chegando! Só porque você está no lugar agora, não significa que vai ficar aí o resto da sua vida! Eu me lembro do dia em que eu estava no supermercado. E o pensamento veio a mim: isto é realmente triste. Que você não acha que Deus é abundante o suficiente para você pagar mais 10 centavos para ter pão fresco. E veja, não é porque eu não podia pagar. Sim, estávamos muito apertados e eu não podia fazer tudo o que eu queria fazer, mas eu poderia fazer algumas coisas. Eu não tinha que procurar na cesta de latas amassadas. Eu poderia ter comprado as coisas com rótulos, pelo menos eu saberia o que estava levando para casa. Tipo, comprando comida de gato e não tendo gato. E eu me sentia privado o tempo todo porque eu nunca comprava o que eu realmente gostava. Eu sempre comprava a coisa mais barata que eu pudesse encontrar. Vamos lá, estou falando com alguém? Eu poderia encontrar um par de sapatos que eu gostasse, que custassem $20. Mas não, eu ia encontrar esses sapatos por R$12,95 em algum lugar. Bem, esse espírito que estava operando em minha vida tinha me enganado tanto que eu gastava mais $10 em gasolina dirigindo pela cidade, tentando encontrá-los à venda em algum lugar. Vem agora, eu peguei você, agora eu te peguei, hein? Eu sei. Vou lhe contar só mais uma história, você vai entender o meu ponto de vista. Enquanto Dave e eu crescíamos um pouco e tínhamos um pouco mais, Dave estava sempre disposto a gastar o que Deus nos deu. Eu quero dizer, não gastar tudo, sabe? A filosofia de Dave é poupar algum, gastar algum e dar algum. E funciona se você fizer isso dentro de suas fronteiras, dentro de seus limites, então Deus vai expandir suas fronteiras. Poupar algum, dar algum, gastar algum. Para algumas pessoas, gastar algum é importante. Bem, eu precisava de um carro novo.
Eu já estava no ministério, estava dirigindo muito, precisava de um carro novo e havia determinado carro que eu realmente amava e queria. E assim nós saímos e olhamos o carro e eles disseram o preço, então eu olhei para o carro que era um pouco mais barato do que eu poderia pagar, mas realmente não era o que eu amava. E havia uma diferença de $50 entre os dois carros. Agora, não era que nós não poderíamos pagar os $50 a mais. Eu só preferia ter mais dinheiro para eu olhar para ele. E eu estava tão acostumada a me privar do que eu realmente queria para obter a coisa mais barata, que eu quase peguei o carro que não era o que eu realmente queria. E veja, se você nunca der esse passo de fé para conseguir o que realmente quer em qualquer área da vida, então sempre se sentirá privado. E quando você se sentir privado, você sempre vai ter ciúmes de outras pessoas que parecem ter coisas mais agradáveis na vida. Ok. Então David disse, você precisa pegar o carro que você quer. Deus vai cuidar do resto. Eu não estou sugerindo que você vá comprar coisas que você sabe que não poderá pagar. Poderíamos ter pago isso, mas eu só ia pegar a coisa mais barata. Porque eu só tinha isso no meu cérebro. E o que eu digo é verdade diante de Deus. Nós fomos em frente e ficamos com o carro que eu realmente queria. Para mim foi com temor e tremor. Mas antes do primeiro pagamento vir, eu tive um aumento de salário. E quando eu abri o meu contra-cheque, era exatamente $50. Agora, isso não foi uma coincidência. Isso não foi um acidente. Isso era Deus me mostrando que Ele queria que eu tivesse coisas agradáveis. Isso era Deus me mostrando que se eu me deleitasse nele, o que eu estava tentando fazer, Ele iria me dar os desejos do meu coração, mas Ele não podia me dar algo que eu não queria. Eu não estou sugerindo aqui que você saia e comece a tentar ter tudo que você gostaria, mas eu estou sugerindo que você mude de atitude. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele disse, na minha casa há muitas moradas. Ele não diz, na minha casa tem muitos apartamentos pequeninos e apertadinhos. Não que haja algo de errado com apartamentos, mas se Deus quer falar sobre uma mansão, eu pegarei a minha, obrigada. Desfrute do seu apartamento, mas eu quero a mansão. Seja feliz onde você está, mas seja o tipo de pessoa que diz, eu quero ter tudo que Deus quer que eu tenha. Eu vou lhe dizer a verdade, eu acho que muitos cristãos nunca foram ensinados que Deus quer que sejam abençoados. Se você meditar na palavra de Deus dia e noite, eu vou prosperá-lo em tudo que você colocar a sua mão. Eu posso dizer-lhe agora, se você vai começar a meditar, murmure, diga mais e mais e mais em sua mente, nosso Deus é um Deus abundante, Ele é um bom Deus. Deus é bom para mim, Ele quer fazer coisas boas em minha vida. Eu estou esperando em Deus para aumentar meu salário. Eu estou esperando que Deus me dê favor. Eu vou ter minhas necessidades satisfeitas. Eu serei capaz de atender as necessidades de outras pessoas. Eu não estarei na posição onde eu não posso dar. Eu chegarei ao ponto onde eu posso dar qualquer coisa que eu quiser dar a qualquer momento que eu quiser. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. Tem que se livrar do, eu não posso pagar. Bem, eu vou levar o mais barato, por favor. Qual é o mais barato que você tem? É só tirar essa palavra da sua mentalidade. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, e não é o barato. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso, o Deus do mais que suficiente. Esse é um dos seus nomes, o Deus do mais que o suficiente. Deus quer nos abençoar. Ele quer abençoá-lo abundantemente. E não importa onde você esteja agora, todos nós temos um lugar para ir. Deus quer dar a todos nós o favor e Ele quer dar a todos nós aumento em nossas vidas. Não apenas para que possamos ter mais e mais. Sim, Ele quer suprir nossas necessidades, mas Ele quer que sejamos uma bênção para outras pessoas. Somos abençoados para sermos uma bênção.
eu não posso dar, eu chegarei ao ponto onde eu posso dar qualquer coisa que eu quiser dar a qualquer momento que eu quiser. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. Tem que se livrar do eu não posso pagar. Bem, eu vou levar o mais barato, por favor. Qual é o mais barato que você tem? É só tirar essa palavra da sua mentalidade. Um dos nomes de Deus é El Shaddai e não é o barato. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso, o Deus do mais que suficiente. Esse é um dos seus nomes, o Deus do mais que o suficiente. Deus quer nos abençoar. Ele quer abençoá-lo abundantemente. E não importa onde você esteja agora, todos nós temos um lugar para ir. Deus quer dar a todos nós o favor e Ele quer dar a todos nós aumento em nossas vidas. Não apenas para que possamos ter mais e mais. Sim, Ele quer suprir nossas necessidades, mas Ele quer que sejamos uma bênção para outras pessoas. Somos abençoados para sermos uma bênção.